Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar da monarquia brasileira. Aliás, duas aulas. Na aula de hoje, primeiro reinado e período regencial. Na próxima aula, segundo reinado. Observe este quadro. A figura de Dom Pedro I, aquele que proclamou a nossa independência. Após a independência do Brasil, inicia-se o processo da organização do Estado brasileiro. Três momentos. Primeiro, as guerras de independência na Bahia, Pará, Piauí, Maranhão, Cisplatina, para garantir a unidade territorial. No segundo momento, o reconhecimento da independência brasileira. Observe este quadro. Reconhecimento da nossa independência. Os primeiros a reconhecer a independência foram os Estados Unidos da América, em nome da doutrina Monroe, a América para os americanos. Os problemas da América devem ser resolvidos por quem mora na América. Portugal vai reconhecer a nossa independência em 1825, mediante uma indenização, 2 milhões de libras esterlinas. E por fim, 1826, reconhecimento da nossa independência pela Inglaterra, a ratificação dos tratados de 1810. Tratados que foram assinados quando a família real encontrava-se no Brasil, D. João VI. E esses tratados são aqueles que privilegiam os produtos e os comerciantes ingleses aqui no Brasil. Portanto, para reconhecer a nossa independência, a Inglaterra exigiu por mais 15 anos a permanência dos privilégios econômicos. O que significa dizer politicamente independente, economicamente não. O terceiro processo é o processo para a Constituição do Brasil, juridicamente falando. Um processo para a elaboração da primeira Constituição Nacional. Observe este retrato. Um dos irmãos Andradas. Esse é o Antônio Carlos de Andrada. Também houve o Martim Francisco e o José Bonifácio. Esses irmãos Andrada tiveram uma importante atuação na elaboração da primeira Constituição brasileira, um projeto constitucional de 1823. Observe este quadro. Projeto de 1823, onde, através desse projeto, o poder executivo seria limitado pelo poder legislativo e a criação do chamado voto censitário. Voto censitário só vota quem tem rendas. E essas rendas seriam calculadas pelo projeto de 1823 de acordo com os alqueires de farinha de mandioca. É por isso que esse projeto foi batizado como Constituição da Mandioca. Esse projeto só ficou no projeto. Dom Pedro I não gostou ao saber que o poder executivo seria limitado. Portanto, Dom Pedro I cerca o prédio onde a Assembleia Nacional estava reunida para a elaboração desse projeto e dissolve a Assembleia. É o episódio da Noite da Agonia. Depois da dissolução da Assembleia Constituinte, Dom Pedro I convoca um Conselho de Estado, 10 pessoas, e essas 10 pessoas elaboram aquela que de fato será a primeira Constituição brasileira. Observe o quadro. Constituição de 1824. Transforma o Brasil numa monarquia hereditária constitucional, permanência do voto censitário, agora em contos de réis, subordinação da Igreja ao Estado, o famoso padroado, e existência de 4 poderes: executivo, imperador e os seus ministros, legislativo, deputados e senadores, o judiciário, juízes, e o famoso poder moderador. Poder moderador que está na chave de toda a organização jurídica da Constituição de 1824. Pelo poder moderador, Dom Pedro I centraliza todos os poderes em suas mãos. Ele pode dissolver a Câmara de Deputados,
pode nomear senadores e interferir nos assuntos religiosos. É contra esse autoritarismo, é contra essa intervenção do Estado, contra esse arbitrarismo de Dom Pedro I, vão ocorrer aqui no Brasil alguns levantes, alguns movimentos. Sendo o principal deles, vai ocorrer no Nordeste brasileiro. Observe esta imagem. Frei Caneca, um dos líderes da Confederação do Equador, que ocorreu no Nordeste brasileiro, envolvendo algumas províncias. Aí está Pernambuco, Piauí, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Vão pedir a separação política do Brasil. É a Confederação do Equador. É um movimento contra a centralização do poder nas mãos do imperador. Esse movimento foi duramente reprimido pelas forças imperiais a mando de Dom Pedro I. Por conta disso, dessa autoridade do imperador, Dom Pedro I inicia a perda do seu prestígio, que vai acarretar no processo da abdicação, da renúncia ao trono. Observe o quadro. A abdicação do imperador, resultado da queda do prestígio do imperador, em virtude de uma enorme crise financeira, uma balança comercial desfavorável, a nossa importação era maior que a exportação, o autoritarismo imperial, a guerra da Cisplatina, uma derrota militar brasileira,